Mais de 10 anos depois do crime, a Justiça começa a julgar amanhã, no Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, 5 acusados de sequestrar e matar o prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. Ele foi assassinado com 8 tiros em janeiro de 2002. A promotoria sustenta que as 5 pessoas que serão julgadas cometeram o crime a mando do amigo do prefeito, Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sérgio Sombra. Ele é o único dos acusados que responde em liberdade em outro processo por força de um habeas corpus. No julgamento, previsto para durar 2 dias, a promotoria vai dizer que Celso Daniel foi morto porque investigava um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André que beneficiava um grupo liderado por Sérgio Sombra. No julgamento, previsto para durar 2 dias, a promotoria vai dizer que Celso Daniel foi morto porque investigava um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André que beneficiava um grupo liderado por Sérgio Sombra. Celso Daniel foi sequestrado quando voltava de um restaurante em São Paulo. O carro, dirigido por Sérgio Sombra, foi cercado e os criminosos levaram apenas o prefeito. 2 dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado no município de Juquitiba, na região sul do estado. Durante as investigações, 7 pessoas ligadas ao caso apareceram mortas em circunstâncias misteriosas, entre elas um garçom do restaurante e um médico legista. Até agora, o único condenado foi Marcos Roberto Bispo dos Santos, que dirigia um dos carros que participaram do sequestro. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. E o Supremo Tribunal Federal define as regras para o julgamento do mensalão ainda sem data marcada. O processo envolve 38 réus acusados de participar de um esquema de pagamento de propina em troca de apoio político durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. No rito definido pelo Supremo, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, terá 5 horas para apresentar a denúncia e não apenas 1 hora, como estava previsto. Cada réu terá 1 hora para a defesa. Para acelerar os trabalhos, o relatório de 122 páginas será resumido em no máximo 3 páginas para leitura em plenário. Mas a complexidade do caso e o envolvimento de cerca de 600 testemunhas prometem prolongar o julgamento, mesmo que ele ocorra antes das eleições de outubro. Os réus respondem por formação de quadrilha, corrupção ativa ou passiva, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. Há o risco da prescrição de alguns desses crimes se nada acontecer este ano. Olha, nós temos aí 2 julgamentos, quer dizer, promete uma grande movimentação aí na esfera jurídica do país. E esses 2 julgamentos importantíssimos têm uma questão política muito importante, porque o PT está no foco dos 2 julgamentos. Como é que vocês veem a repercussão disso no cotidiano da gente? Tem ano eleitoral e tudo mais, mas antes vai ter essa baita movimentação que começa amanhã. Nos 2 casos, você tem claramente implicações com relação a determinados grupos políticos, principalmente vinculados ao PT. Não exclusivamente ao PT, mas claramente vinculados ao PT como parte central. Nos 2 casos, existe chance, vamos dizer, se as instituições funcionarem minimamente bem, existe chance de condenações importantes. E aí sim pode gerar, vamos dizer, reforçar um pouco essa ideia vamos dizer, de ações, de estratégias políticas desses grupos que são largamente condenadas e afetar a eleição, sem dúvida nenhuma. Agora, nos 2 casos, eu acho que sim, mas nos 2 casos o que chama atenção é o tempo de apuração, né? Isso é uma piada, essas questões. Do caso do Celso Daniel é 10 anos, não é possível. Nenhum país do mundo decente precisa de 10 anos para julgar um crime com tanta prova como tem esse, né? E aí, quando a gente vê esses casos se somando, a gente vê que um está acontecendo no vácuo do outro. Quer dizer, nesse período de tempo que fica sem conclusão, e que se tivesse uma conclusão antes, você conheceria o funcionamento daquele grupo, daquele partido, do que quer que seja, e uma condenação pública, enfim. Mas como fica esse vácuo, então novos casos vêm apenas se somando e que permanecem, mostrando que o problema da corrupção, então, continua solto, né? Agora, você acredita, Senes, nisso, que pode ter uma repercussão nas urnas? Eu acho que sim. Eu acho que tem elementos para condenações nos 2 casos, né? Importante.
e pelo andar da carruagem, o que se somou de informações, se não tiver nenhum problema de procedimento, que é o que mais derruba a prova nesses processos públicos, quer dizer, o cara inviabiliza a prova porque foi coletada de maneira irregular ou que venceu, etc. Se essas provas que se somam nesses dois processos forem de fato consideradas, acho que tem elemento para condenações e que vão sim afetar de alguma maneira um grupo político importante que está hoje no poder. Agora, o que eu gostaria que acontecesse, claro que não pode não ser, mas que seja qual for, porque a gente tem aí o caso aqui do PT, seja qual for o partido, isso porque a corrupção pode acontecer em várias instâncias, que o partido não, quer dizer, assuma sempre a postura de levar a condenação e de não começar a fazer exatamente isso, esconder prova, ocultar evidências, para tentar não deixar com que afete a eleição. Não, tomar a dianteira do processo e dizer, olha, não, a gente precisa realmente resolver esse problema, independentemente de quem quer que seja afetado, porque é o país, é a nação que é afetada com tudo isso. Então, tinha que haver uma compreensão acima disso tudo. Verdade. A Copa de 2014 já tem lei. O Senado acaba de aprovar a regulamentação para os 2 campeonatos que a FIFA vai realizar no Brasil. A Copa das Confederações, ano que vem, e a Copa do Mundo em 2014. Os senadores mantiveram as decisões que vieram da Câmara, inclusive a autorização para os estados que cediam os jogos liberarem a venda de bebida alcoólica nos estádios. Agora, a Lei Geral da Copa precisa ser sancionada pela presidente Dilma. Querem falar alguma coisa sobre isso? Não, vamos adiante. O candidato José Serra, do PSDB, aparece na frente na primeira pesquisa eleitoral do Ibope para a Prefeitura de São Paulo. José Serra tem hoje 31% das intenções de voto. Celso Russomano vem em seguida com 16%. Netinho de Paula aparece com 8%. Soninha Francini tem 7%, Gabriel Chalita, 6%, Paulinho da Força, 5%, Fernando Haddad, 3%, Carlos Gianazzi, 1%, Luiz Flávio Borges Durso, também 1%. Levi Fidelis não pontuou. Votos brancos e nulos, 11%. Indecisos, 10%. O Ibope fez a pesquisa entre os dias 5 e 7 e ouviu 805 pessoas. Acidentes de trabalho matam mais de uma pessoa por dia no estado de São Paulo. Segundo um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, pelo menos 38 trabalhadores morrem todos os meses em São Paulo vítimas de acidentes de trabalho. No ano passado, foram notificados no estado cerca de 55 mil casos, 464 deles fatais. A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o número de brasileiros portadores de diabetes caiu de 6% para 5% da população no último ano. Mesmo assim, a doença, que tem entre as causas sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada e tabagismo, continua sendo a que mais mata no país. A UGT, central sindical que representa cerca de 7 milhões de trabalhadores, lança campanha contra os altos juros cobrados pelos cartões de crédito. Centenas de trabalhadores ligados à central fizeram um protesto hoje em São Paulo, em frente à sede de uma das maiores operadoras internacionais de cartões. Corpos das vítimas da queda de um helicóptero policial em Goiás começam a ser retirados dos escombros. 6 policiais e o acusado pela chacina em uma fazenda de Doverlândia, no interior de Goiás, voltavam de uma reconstituição do crime quando o helicóptero caiu. Ninguém sobreviveu. O Ministério Público de São Paulo denuncia 12 pessoas pela morte da adolescente Gabriela Nishimura, em fevereiro, no parque de diversões Hopi Hari. Entre os denunciados estão o presidente do parque, Armando Pereira Filho, e o gerente-geral de manutenção e projetos, Stefan Banhauser. Segundo os promotores, eles foram omissos em relação à falha no brinquedo que provocou a morte da adolescente. Bom, o Cênis, na verdade, quer falar sobre a prévia eleitoral aqui em São Paulo. Essas pesquisas que saem com essa antecedência, no fundo, eles ainda, como as campanhas não começaram efetivado, eles estão medindo muito mais o conhecimento do público com relação a esses personagens do que intenção de voto. A intenção de voto se vai medir mais para frente. Então, essa, na verdade, é quanto que o público conhece cada um desses candidatos. E esses números que a gente está vendo reflete muito, por exemplo, a intensidade de presença desses candidatos na mídia nos últimos anos. Muito mais do que opção política propriamente dita. A seguir, a campanha que pede doações no lugar de presentes do Dia das Mães. E ainda, Obama anuncia apoio ao casamento gay nos Estados Unidos.